Bíblia em Apocalipse, capítulo 21. Eu vou estar usando aqui a versão da Bíblia Almeida Revista e Atualizada. Todos acharam? Amém. Eu diria que eu estou com uma missão quase impossível aqui hoje. Foi me dado o texto que fala do novo céu e a nova terra e a nova Jerusalém. Não sei se nós vamos conseguir ir até o final, porque tem muito conteúdo. Mas até onde o Senhor permitir, nós iremos. Apocalipse, capítulo 21, verso 1, diz o seguinte. Os irmãos acompanhem comigo. Vamos ler de início até o versículo 8. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas. Eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo, que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Amém? De início, vamos ler só esses 8 versículos. Irmãos, este livro do Apocalipse, ele fecha o cânon das Escrituras, né? O último livro aí da Bíblia Sagrada. Foi escrito entre os anos 94 e 96 depois de Cristo, ali próximo do final do reinado de Domiciano, onde os cristãos vinham sofrendo muita perseguição por parte desse governador romano. E o livro do Apocalipse, ele apresenta em vívidas figuras as lutas, né, e os sofrimentos que os cristãos vinham enfrentando e que ainda iriam enfrentar. Se os irmãos se lembrarem, o próprio apóstolo João, que é quem escreveu o livro, ele estava preso na ilha de Patmos. Por que ele estava preso lá? Ele mesmo nos diz que era por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo.
como está em Apocalipse 1:9. E vale lembrar, irmãos, que os outros apóstolos já estavam todos mortos, né, pelo viés do martírio. É a saber, o primeiro apóstolo que foi morto, decapitado, passado ao fio da espada, foi Tiago, irmão de João, como está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 2. Então, nós sabemos, através da leitura do livro e da história, que o momento não era fácil. E Deus, através do seu anjo, veio trazer essas visões, essas revelações ao apóstolo, né, para confortar o povo, para dar uma segurança a eles, mesmo diante de tanto sofrimento. Então, eu diria que o propósito principal do livro, né, é mostrar o triunfo e a vitória completa de Jesus e da sua igreja. E o livro, ele termina, esses dois últimos capítulos, 21 e 22, né, falando, nos mostrando a manifestação do novo céu e da nova terra, que é o texto que a gente acabou de ler. Então, o primeiro versículo do capítulo 21 diz que João viu, ele está tendo uma visão aqui. Eu vi um novo céu e uma nova terra. Eis aí a briga e a pergunta de 1 milhão. O que é esse novo céu e essa nova terra? Será algo novo? Será que é algo que vai surgir a partir do que já existe? Os estudiosos, eles divergem bastante em muitas coisas no livro de Apocalipse. Mas eu quero lembrar algo para os irmãos. O apóstolo João, principalmente no livro de Apocalipse, ele faz alusão o tempo inteiro ao Antigo Testamento, né? Há vários livros do Antigo Testamento, como Gênesis, Isaías, Ezequiel, Daniel e muitos outros, Zacarias. E o apóstolo João, ele está fazendo a alusão aqui, de início, a algo que os judeus já esperavam. Era como que a esperança escatológica deles, eles esperavam esse novo céu e essa nova terra. Se os irmãos lerem o livro de Isaías, lá próximo do final do livro, em Isaías capítulo 65, versículo 17, ouça o que o profeta diz: pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Veja que o profeta Isaías, há mais ou menos 700 anos antes de Cristo, já havia falado sobre isso. O apóstolo João, ele está vendo algo que já havia mostrado alguma coisa ou falado através dos seus profetas. E aí em Isaías 66, 22 diz o seguinte: porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Agora, por que criar novos céus e nova terra? Se os irmãos se lembrarem na leitura da Bíblia, vocês vão lembrar muito bem que no livro de Gênesis, capítulo 3, quando o primeiro casal pecou, Deus amaldiçoou toda a criação, a terra, toda a sua criação. Ele falou lá em Gênesis 3,17, que maldita é a terra por tua causa, ele disse para Adão.
preste atenção que não só a terra, mas antes do primeiro casal pecar, o mal já existia, como nós conhecemos na leitura da Bíblia. Porque quando Deus colocou eles no jardim do Éden para cuidar, Deus disse assim: olha, tá aí, vocês podem comer de todas as árvores do jardim, inclusive a árvore da vida estava lá. Mas ele deu uma ordem, ele falou: mas da árvore, a árvore do bem e do mal, né? A árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia que vocês comerem dela, certamente vocês vão morrer. Então o mal já existia. Como nós conhecemos, Satanás já havia pecado e arrastado um terço dos anjos com ele nesse pecado. E ele levou o ser humano a pecar também. Então, eu refletindo sobre isso, estudando um pouco esse texto de Apocalipse, me veio à memória um texto que eu já havia lido há algum tempo, no livro de Jó, capítulo 15, versículo 15, onde lá vai dizer assim: eis que Deus não confia nem nos seus santos, e nem os céus são puros aos seus olhos. Então perceba que o céu, os céus atuais e a terra atual, tudo foi contaminado com o pecado. Tudo. E quando eu lia outra passagem também, eu tive dificuldade, que eu vim a olhar para ela essa semana, também estudando. Eu não compreendia direito, eu não sabia o que exatamente queria dizer. É o livro de Eclesiastes, logo no iniciozinho, quando o autor vai dizer assim, no capítulo 1, versículo 4: geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. A primeira vez que eu li, eu fiquei bem assim, pensando: como assim a terra permanecerá para sempre? Mas não vai ser tudo destruído, como diz em Apocalipse, né? Coisa de quem lê as coisas pressa, sem parar para meditar, para prestar atenção no que Deus está falando. Eu quero mostrar algumas passagens para os irmãos sobre essa esperança que o povo de Deus tinha nesse novo céu e essa nova terra. Primeiro já mostrei Isaías, né, falando sobre esse novo céu e nova terra. E o apóstolo Paulo, se os irmãos se lembrarem, em Romanos capítulo 8, ele fala algo interessante. Romanos 8, a partir do 18, ele diz assim: porque para mim eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Já falei sobre isso aqui agora há pouco, né? Quando o homem pecou, tudo foi amaldiçoado por causa do pecado do homem. Então não foi por causa da criação, né? Ela foi sujeita a isso. E Paulo continua, daquele que a sujeitou, verso 21, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta a angústia até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque nós hoje, irmãos, todos que cremos em Jesus, nós já somos salvos. Mas quando nós estudamos a fundo, essa salvação ainda não está completa. Tudo será completado quando Jesus retornar, que ressuscitar. Os que tiverem morrido em Cristo vão ressuscitar primeiro, e depois os que estiverem vivos, a Bíblia diz que serão transformados num abrir e piscar de olhos, diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 15. E o que mais que Paulo diz?
redenção do corpo, ele diz, verso 24, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o esperar? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Ele está falando sobre isso, irmãos. Está falando sobre a redenção do corpo, sobre essa nova criação que Deus vai fazer aí dos céus e da terra, onde nós vamos habitar. E eu espero lhes mostrar um pouco mais para frente aqui algo sobre isso. Talvez eu estava lendo algumas coisas numa teologia sistemática, né? O dispensacionalismo clássico, ele acredita que essa terra ela será aniquilada, será destruída, e no lugar dessa que agora existe, Deus criará uma nova, um novo céu, uma nova terra, tudo novo. E talvez a maioria pense isso por causa da passagem que está em 2 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 10, quando Pedro está falando da volta de Jesus, ele diz assim, 2 Pedro 3, 10: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas vão ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Porém, irmãos, nós sabemos que a Bíblia, quando na Bíblia está falando de fogo, fala de algo que purifica, né? A não ser quando está falando do inferno, né? Mas nós sabemos de algumas passagens na Bíblia onde fala que o fogo ele purifica, ele queima a escória, ele fica só aquilo que é puro. E no meu entendimento, é isso que vai acontecer, segundo o que Pedro está falando aqui. Vai haver uma purificação dessa terra que agora existe. Porque quando, olha o que ele diz no versículo 13: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Ele está fazendo alusão a Isaías, ele está falando da promessa. Agora, tem algo interessante aqui para novo. No grego há duas palavras para novo no grego. Uma é neos, que é algo totalmente novo, algo que nunca existiu, algo que passou a existir a partir dali. E a outra palavra para novo em grego é kainos, que significa novo em qualidade, né? Um novo de renovado. E é essa palavra que aparece aqui quando fala de novo céu e nova terra, kainos. Então, segundo os estudiosos, o que vai acontecer é o seguinte: Deus vai purificar toda a criação e não destruí-la. Porque pensa o seguinte, quando a gente pensa sobre o céu, o que vem à mente? Na minha não vinha, sei lá, nada, né? Algumas pessoas acham que nós vamos ser ali alguma espécie de fantasma agora, que vamos se abraçar, vai atravessar um ao outro. Não é isso, irmão. Deus, Ele promete na sua palavra que Ele vai ressuscitar. Jesus fala isso por várias vezes nos Evangelhos, principalmente em João. Ele vai nos ressuscitar no último dia. Lógico que não vai ser esse corpo atual, mas vai ser algo a partir do que nós somos agora. Quando Deus salva o ser humano, Ele não aniquila o ser humano e cria algo totalmente novo. Não, mas Ele faz algo novo a partir do que já existe. Essa mesma palavra que é usada aqui para novo céu e nova terra, ela é também usada em outros lugares. Paulo,
quando fala lá em Tito, capítulo 3, se não me engano, versículo 5, ele fala do lavar regenerador. E essa terra ela vai passar por uma regeneração. Você quer ver uma passagem que eu não sabia do que estava falando, eu descobri essa semana? Jesus, em Mateus 19, versículo 28, ele está falando ali sobre o perigo das riquezas. E Pedro chega para ele e diz assim: Senhor, nós largamos tudo para te seguir. O que é que nós vamos ganhar com isso, em outras palavras? E olha o que Jesus diz no versículo 28, Mateus 19. E Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, que vós, os que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Olha a palavra que Jesus está usando aí. Ele está falando que todo mundo for regenerado. Se vocês verem na versão NVT, vai estar assim: quando o mundo for renovado. É o próprio Senhor Jesus que está falando. Pedro, em Atos dos Apóstolos, quando ele está pregando lá em Atos 3,19, ele vai dizer assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Verso 20 de Atos 3: a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele a Cristo, que já vos foi designado, né, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Olha aí mais uma vez o que é que Pedro diz. Então é isso, irmãos. Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, na segunda carta, versículo 17 do capítulo 5 de 2 Coríntios, ele diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, ou em outras traduções, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, para finalizar esse ponto aqui, se nós vamos ter um corpo, de certa forma, físico, nós não vamos ficar pulando de nuvem em nuvem, como eu acho que a maioria acredita. Pessoas do mundo que não compreendem a palavra de Deus, quando vai falar assim, morre alguém, né, que aparentemente nunca creu em Jesus, diz que ele está lá jogando futebolzinho lá nas nuvens, ou tocando alguma coisa, algum instrumento lá nas nuvens. Não é isso. De acordo com esses textos, Deus ele vai renovar essa terra, vai purificá-la de toda imundícia, de todo pecado, e através dessa ele vai fazer algo novo, e nela vai nos colocar depois que Cristo voltar. Então fica a critério dos irmãos estudarem o assunto. Estou falando dessa forma para dar uma provocadinha em vocês aí, para levar vocês a estudar mais sobre isso. Amém? Amém. Voltando aqui para o texto. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. João já tinha falado aqui, né, em Apocalipse capítulo 20, no versículo 11, né, quando ele vai tratar do juízo final, ele diz que viu um grande trono branco e aquele que dele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Eu diria que ele está falando a mesma coisa aqui, né? Esse velho, esse antigo passou, né? Tudo se fez novo, e o mar já não existe. Aqui alguns interpretam que realmente não vai haver mar, né, nesse novo céu, nessa nova terra, mas pode ser que João esteja falando de outra coisa também. Pode ser que ele não esteja falando que não vai existir mar nessa nova criação de Deus. Se os irmãos se lembrarem, né, mar aqui em Apocalipse, nós lembramos de quê? Nós vamos ver lá em Apocalipse 13:1 que fala que a besta, ela emerge de onde? Do mar.
Apocalipse 13, 1. Em Apocalipse 17, 1, fala da meretriz, né? Assentada sobre muitas águas. Em Apocalipse 18, de 11 a 19, vai falar do comércio, né, idólatra do mundo, que era através dos mares, né, dos marinheiros. E aqui em Apocalipse 20, 13, mar, né, João fala do mar entregando os mortos, né, no juízo final. Sem se falar que o próprio João, né, ele está preso numa ilha, a qual está rodeado pelo mar. Então é como se ele estivesse dizendo assim, todo esse sofrimento, toda essa imundícia, todos esses pecados, esse mal, não mais existirá. Quando ele diz assim que o mar já não existe. E no verso 2 de Apocalipse 21, João diz: e vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Olha outra frase difícil aqui: a cidade santa, a nova Jerusalém, né? Ele vai falar em detalhes a partir do versículo 9, né, desse mesmo capítulo aqui, que ele vai dar detalhes sobre essa cidade. Por enquanto vamos ficar aqui. E ele disse que essa nova Jerusalém, ela descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. É certo que a noiva aqui, quem que ganha essa adjetivo aqui de noiva na Bíblia? A igreja, né? E a igreja, como noiva, ela não se prepara a si mesma, mas outro, nesse caso aqui, outro que preparou ela. Jesus Cristo é quem está preparando, quem está purificando, né, e preparando ela para ser apresentada naquele grande dia. O Senhor Jesus é quem está adornando, né, para Ele mesmo a sua noiva, que é a igreja. No verso 3 ele diz: então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Aqui é um anjo, né? Mais uma vez, uma voz através de um anjo vindo para João, falando sobre o tabernáculo. Quando a gente fala de tabernáculo na Bíblia, nós se lembra de quê? Da presença de Deus entre o seu povo, ali naquela jornada pelo deserto, né? Primeiro na tenda da congregação, que foi construída ali no deserto, né? Depois o Senhor passou, a sua presença passou a habitar ali no templo construído por Salomão, até que depois se retirou-se por conta do pecado do povo. Isso os irmãos vão ver no livro de Ezequiel, que ele vê a glória de Deus se retirando. E aqui no seguinte texto, ele fala: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, né? Nessa nova realidade, Deus, no céu e nova terra, Deus vai estar conosco e nunca mais se apartará da gente. E no versículo 4 ele diz: eles enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Vocês veem, irmão? Ele falando do próprio Deus enxugando as nossas lágrimas, porque nós vivemos num mundo de lágrimas, num mundo onde nós choramos por causa do mal, de doenças, daquelas pessoas queridas que morrem, né? Mas nesse novo céu, essa nova terra, não existirá nada disso mais. O Senhor está falando: não haverá mais morte. Consequentemente, não havendo morte, não vai ter o quê? Não vai ter luto. Não haverá mais luto. Ninguém vai mais precisar plantear por perder alguém. Não haverá mais dor, porque isso faz parte do quê? Da primeira realidade, do primeiro céu
e da primeira terra, esses atuais. E tudo isso terá passado. Tudo isso terá passado. Porque quando nós lemos antes do capítulo 21, está aqui o juízo final de Deus, onde tudo é lançado no lago de fogo, né? Então surge essa nova realidade. Versículo 5 diz: e aquele que está sentado no trono diz: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Você está vendo? Ele ainda faz questão de asseverar a veracidade, né, dessas palavras que foram escritas. Não há mentiras nelas, são palavras fiéis. Porque aquele que disse, ele não mente, né? E disse-me ainda, verso 6: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Glória a Deus. Nós vemos aqui por toda a Bíblia o grande eu sou, Deus, né? É o nome que ele fala para Moisés lá em Êxodo 3,14, se não me falha a memória. É o nome de Deus. E ele é o princípio de tudo, irmãos. E ele também é o fim. Então, Deus, ele é poderoso para cumprir tudo que ele promete. Ele tem poder para fazer tudo e qualquer coisa. Nós que não podemos fazer nada, né? Mas Deus pode fazer tudo, irmãos, né? E no versículo 7, ele aqui repete algo que decorre no livro de Apocalipse, né? Principalmente nos 3 primeiros capítulos, onde ele faz várias promessas, né, para aquelas igrejas, né, no Apocalipse, as 7. Ele diz que se eles se arrependerem, né, vai dar alguma coisa a eles, mais algumas promessas. E ele repete isso aqui também: o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Olha que privilégio, olha com grande privilégio os cristãos vão ter, como diz João, de serem chamados filhos de Deus, né? Mas diante de tudo isso, irmãos, tem algo aqui que não pode ser deixar passar batido. Não é que nessa época vai haver essas coisas aqui ainda. Aqui nessa nova realidade não vai ter mais essas coisas que está escrito no versículo 8, mas Deus, ele está trazendo uma advertência. A Bíblia sempre usa essa linguagem de contraste, né? Porque no versículo anterior ele fala de pessoas que serão seus filhos, mas ele vai dar um alerta aqui, porque tem pessoas que interpretam a Bíblia, né? O universalista é o nome que dá para isso, que diz que no final todo mundo será salvo, ninguém vai se perder. Não é bem assim, irmãos. Não é bem assim. Se você crê na palavra de Deus, nós vemos aqui um texto maravilhoso, onde Deus, eu diria, o clímax do livro de Apocalipse, de toda a história, de todo o plano de Deus, está aqui nesse texto aqui, onde ele faz nova todas as coisas, onde ele vai dar para o seu povo aquilo que ele vem prometendo desde o início, aquilo que era para ser a criação original e que se perdeu por conta do pecado. Então a gente tem que ter cuidado das advertências que a Bíblia traz. E ele diz assim no verso 8: quanto porém, veja só aí o contraste que ele está fazendo aí. Quanto porém aos covardes. Quem são os covardes? São aquelas pessoas, né, que preferem o conforto e a segurança, né, em lugar de preferir ser fiel a Cristo, né? Pessoas que têm medo, que na hora mesmo que o negócio aperta, elas vão andar para trás. Esses são os covardes.
E Jesus, ele faz várias promessas no início do livro, né, para aquelas pessoas que estavam sofrendo, para eles permanecerem até o fim. Aquele que for até o fim herdará isso, vai ganhar aquilo. Ele dá promessas. Quando os irmãos lerem os evangelhos, se lembrarem, vão ver que tinha pessoas, como Jesus ainda estava pregando ali em Jerusalém, que criam nele, mas eles não falavam abertamente. Eles tinham medo dos judeus, eles não queriam ser expulsos das sinagogas. Eu diria que esses são os covardes. Prefere negar o Senhor em vez de abrir mão dessas coisas. Eles poderiam abrir mão de fazer parte das sinagogas e preferir ser fiel ao Senhor Jesus Cristo. E ele segue e diz: aos incrédulos, né? Os incrédulos são aquelas pessoas que não aceitam o Evangelho, né? Os que em suas vidas demonstram que de verdade nunca foram capazes de crer. Ouvem, continuam ouvindo, mas permanecem incrédulos. Vocês veem que o próprio apóstolo Paulo, quando ele está falando numa das suas epístolas, ele fala que ele perseguia a igreja do Senhor. Ele era perseguidor, ele matava os cristãos. Ele fala de vários pecados que ele cometia, mas no final ele vai dizer assim: mas eu fiz tudo isso na incredulidade. Ele não cria. Ele achava que Jesus era uma seita e aqueles que o seguiam. Ele não cria que Jesus era o Filho de Deus. Até que o Senhor foi lá, teve misericórdia e o resgatou. Então, os incrédulos não farão parte do reino de Deus, do novo céu e da nova terra. E ele segue e diz: e quanto aos abomináveis, os abomináveis são os que permitem que essas abominações do mundo, além de toda a possibilidade de limpeza, né, preferem a sujeira do mundo, a maldade, né, se infecta com as coisas sujas desse mundo e não se arrependem, continuam fazendo abominações. Ele diz: e quanto aos homicidas, né, pessoas que matam o próximo, o seu semelhante. Certamente aqui muitos cristãos estavam sendo mortos no contexto aqui referido. E ele diz: e quanto aos impuros, ou em outras traduções vai estar os fornicários, né? Pessoas com vidas imorais, pessoas que não respeitam, né, os seus cônjuges, os que são casados, os que são solteiros, fazendo coisas que não podem, fora do casamento. E ele segue e diz: quanto aos idólatras, todo tipo de gente que vive adorando ídolos, falsos deuses, né, dos quais o mundo antigo era cheio e até hoje, né, pessoas adoram ídolos, deuses que não falam, não andam, não cheiram, não ouvem nada, não podem falar. Todas essas categorias de pecado mencionadas aqui, e tem outras listas no percorrer da Bíblia, aqui não é algo exaustivo, é apenas alguns que está falando, mas o texto diz que essas pessoas, elas ficaram fora do reino de Deus. E todos os mentirosos, pessoas que falam mentira, que nunca falam a verdade. O que cabe a essas pessoas, irmãos? O texto diz que a parte delas vai ser no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Isso aqui é algo além da morte aqui. Hoje, quando as pessoas morrem, elas só têm dois lugares para ir: ou para o céu, como chamado paraíso, que é esse lugar, eu diria, intermediário, onde as pessoas ficam até a volta de Cristo, né? Quando nós lemos Apocalipse, nós vemos lá no capítulo 6, se não me engano, falando das almas que
estão ali debaixo do altar de Deus, clamando: até quando, Senhor, não vingarás o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E ele pede para que eles esperem mais um pouquinho, né? Então quem morre com Cristo está nesse lugar já participando de algo muito bom, mas que ainda não está completo. E os que morrem sem Cristo, segundo a parábola do rico Lázaro, diz que já vai para o inferno, mas ainda não é o lugar final que essas pessoas vão ficar, não é. Quando vai traduzir o Hades, é o lugar dos mortos, esse lugar onde eles estão esperando também a ressurreição. Irmãos, todo mundo vai ressuscitar no último dia, não é só crente não, incrédulo também vai ressuscitar. O livro de Daniel fala sobre isso. Uns vão ressuscitar para a alegria eterna e outros para o horror eterno. E quando ressuscitar, para onde que vai essas pessoas que morreram sem Cristo? Lago de fogo. Esta é a segunda morte. Não vai ser aniquilado, como muitos pensam, não. Vai ser sofrimento, irmãos. Então, o tempo já passou. Eu vou parar por aqui. A gente pode falar um outro dia sobre os detalhes aqui da Nova Jerusalém, a partir do versículo 9, né? A cidade santa que João mencionou aqui, que ele viu no versículo 2, que nós lemos. Que nós devemos pensar nessas coisas, sinceramente, sabe? Porque Deus, Ele é fiel. Aqui nós vemos tudo isso aqui, irmãos, nesse Deus, da fidelidade de Deus. Ele cumprindo tudo aquilo que Ele prometeu, tudo aquilo que o seu povo já vinha esperando desde sempre. A Bíblia fala de Abraão, que ele esperava uma cidade, a qual não era o arquiteto, era Deus, não era uma cidade feita por mãos humanas. Paulo fala sobre isso também, que a nossa pátria está lá no céu, da onde nós aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então eu vou parar por aqui. Que Deus, em Jesus Cristo, abençoe a todos os irmãos. Eu agradeço a oportunidade. Amém. Glória a Deus.